Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, pela primeira vez, com o Dr. Ooi Kee Beng, diretor do Instituto Penang e um dos mais conhecidos e influentes pensadores da Malásia nas áreas de políticas públicas e política externa. Dr. Ooi, seja bem-vindo. Obrigado, Rudy. Pascal. É um prazer tê-lo aqui. E antes de começarmos, quero dizer a todos que haverá um grande evento em Penang, o Diálogo pela Paz de Penang, nos dias 5 e 6 de setembro, portanto daqui a menos de um mês. Muitos pensadores vão se reunir na sua bela ilha para falar sobre a situação internacional. Para quem quiser ir, a Neutrality Studies ainda tem 8 vagas abertas. Você pode me mandar um e-mail dizendo que gostaria de participar. Terei prazer em colocá-lo em contato. E o Dr. Ooi também fará parte desse grupo. Haverá muitas conversas sobre relações internacionais e análises sobre, a paz no mundo. Dr. Ooi, deixando isso de lado, podemos falar um pouco sobre a sua perspectiva de onde estamos em 2026, quando se trata de guerra e paz? Porque, sabe, na Europa, a situação parece muito sombria nesse momento. Qual é a sua análise de onde estamos? Bem, é isso mesmo que você diz. Acho que a Europa está num estado de crise, em parte criada por ela mesma, em parte por pensar demais às vezes, enquanto que nesta parte do mundo você não sente isso tanto. Você percebe ao ler a mídia de massa e pela forma como a presidência de Trump reage a todo tipo de coisa, de maneira bastante agressiva e provocativa e assim por diante. Então daqui temos essa sensação de que as pessoas estão se preparando para a guerra. Ou o que é isso? Bem, na Ásia como um todo, pelo menos no leste asiático, as coisas estão calmas. Então, se não falarmos todos os dias de uma guerra iminente em Taiwan, é uma parte bastante bonita do mundo. E não é só isso. Em muitos aspectos, ela está prosperando. Economicamente não está indo tão mal, mesmo com as tarifas americanas e outros conflitos, incluindo a guerra na Ucrânia e o Irã. Então, de modo geral, as pessoas estão felizes e otimistas no dia a dia. Desculpe. É um cenário bem diferente. Quer dizer, sempre tenho a mesma sensação quando visito o Sudeste Asiático, seja a Tailândia ou a Indonésia. As pessoas parecem bastante animadas com o futuro, certo? É como se houvesse coisas boas pela frente. E quando elas vêm para a Europa, tudo é sombrio. Tudo é tipo, é sobre guerra, vai haver guerra, temos de nos preparar para a guerra. Até na Suíça, é muito distópico, de certa forma. Do nosso lado, é claro, achamos que os discursos e, em parte, a propaganda global, vou chamar de máquina global de propaganda, entraram num modo muito pessimista, eu acho, já há vários anos. E isso tem um efeito muito ruim, eu diria, sobre o poder brando do Ocidente. Quer dizer, o poder brando ocidental sempre foi muito forte nesta parte do mundo. O Sudeste Asiático sempre foi, em grande medida, pró-Ocidente. As pessoas gostam de coisas ocidentais e assim por diante. Mas tudo isso desapareceu muito rapidamente, suspeito eu, pessoalmente, por causa de coisas que parecem propaganda. É como se a realidade na Europa tivesse de repente se tornado muito diferente da realidade aqui. E acho que quando éramos mais jovens aqui, digamos 30 anos atrás, estávamos mais dispostos a pensar que a nossa situação era bastante parecida com a que existe na Europa. Nós nos víamos mais como parte de um todo geoeconômico global. Acho que esse tempo passou, em parte graças à ascensão da China, da Índia e assim por diante. Acho que é a realidade econômica que impulsiona as coisas. A ideologia vem depois. Então, de modo geral, as pessoas aqui são bastante otimistas, eu acho, apesar de certos desastres naturais, sobre os quais vocês talvez tenham lido. Mas essa também é uma parte do mundo que sempre acolheu bastante as diferenças. É uma região muito marítima. Alguns a chamam de segundo Mediterrâneo, eu suponho. Então sempre tivemos algum nível, ou melhor, um alto nível de multiculturalismo nesta parte do mundo. Há, portanto, um certo, se você quiser dar uma conotação negativa, fatalismo.
Mas numa leitura positiva, isso também é uma coisa boa, se é que você me entende. É como não depender demais do mundo, rápido demais. E claro, eu tendo a achar que muita coisa vem da economia. Então, quando a situação econômica é razoavelmente boa na região, e não apenas país por país, você tende a se sentir mais otimista. A mobilidade social parece muito real. Parece real que meus filhos vão ter uma vida melhor do que a minha. Em geral, a paz. Não vemos nenhuma chance de uma grande guerra começar aqui. Agora, isso talvez me leve a um ponto importante. Nós tememos que, se houver uma guerra aqui, ela seja causada por alguma potência ocidental. Não será causada por nós. Acho que esse seria o sentimento geral. E claro, ninguém gosta de alguém. Sabe, você não consegue ser muito positivo em relação a pessoas, forças ou nações que você acha que podem tentar acender um conflito nesta parte do mundo. Sabe, se você ouvir Ratcapés, as análises geopolíticas predominantes no Ocidente, vai rapidamente ficar com a impressão de que a China está prestes a iniciar uma guerra contra Taiwan, contra as Filipinas. Isso preocupa vocês de alguma forma? Ou faz parte do que você chamou anteriormente de máquina de propaganda? Primeiro, it's rage. Nós fomos em ascensão da China. Acho que tuninises ascensão da China. It's this asqui nutrivis das as ascenlei. Parecia que tinha caído de Marte ou algo assim. Mas nós sempre convivemos com a China. Eu sou de origem chinesa. Penang é 45% chinesa. Então, sem dar peso demais à questão chinesa, esta parte do mundo é onde a influência da China sempre foi bastante grande. Talvez se você voltar 1000, 2000 anos, a influência indiana fosse bastante forte, porque muitas das culturas daqui, as culturas malaias, como são definidas na Indonésia e na Malásia, têm claramente um caráter índico. E há por cima disso uma camada maometana, se eu puder usar essa palavra, vinda em grande parte da Arábia e da própria Índia. Mas se olharmos para os últimos séculos, veremos que a influência chinesa é mais forte, principalmente pela demografia, principalmente pelo movimento vindo do sul da China, por imigrantes do sul da China, e também pelas influências econômicas da China. Então, já que estamos falando disso, eu gostaria, antes que eu me esqueça, de dizer que quando falamos da ascensão da China, há, é claro, uma ascensão e uma queda. E na história chinesa, existe esse movimento cíclico. Dinastias vêm, dinastias vão. E é claro, as dinastias chinesas tendem a ser, na verdade, do norte da China. Normalmente, elas começam no norte da China. Então, o sul da China sempre teve sua própria história. Mas toda vez que há uma ascensão ou uma queda, haverá efeitos em cadeia, se quiser chamar assim, chegando ao Sudeste Asiático, especialmente aos países do Norte. E é claro, como você sabe, o Vietnã ficou sob domínio chinês por 1000 anos. Mas quando eles se libertaram, ficou muito evidente para a identidade vietnamita a ideia de nós não somos chineses, certo? Esse tipo de sentimento. Então, é claro, também é difícil pensar no Vietnã sem a China, porque ela é a grande vizinha ao norte. Mas mais ao sul, também houve movimentos de pessoas pelo mar, indo para o norte e para o sul. E bem, muitos vindos da costa chinesa teriam descido e influenciado esta parte do mundo. Como sabemos, se você olhar para a própria Tailândia, hoje, uma grande parcela dos tailandeses é de origem chinesa, especialmente em Bangkok e assim por diante. Então, tudo isso... Bem, essa é uma forma longa de dizer que quando você fala da ascensão da China, é apenas uma história que continua. Ei, só um aviso bem rápido. A melhor forma de apoiar esse canal é se inscrevendo no meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pode comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Até lá. É como falar da Europa como se a França não fizesse parte. Sabe, a ascensão da França.
O que isso quer dizer? Então, é claro, colocando dessa forma, eu também gostaria de observar que essa ascensão da China é diferente, no sentido de que agora ela é totalmente inspirada por tecnologias ocidentais, mentalidades científicas ocidentais e assim por diante, certo? E tudo isso é importante, claro, porque foi isso que levou à queda da China, à queda do Império Qing. Apesar de naquela época ser a economia mais forte do mundo, eles não conseguiram no fim resistir à tecnologia, em grande parte militar, que o Ocidente tinha. No final dos anos 1800, especialmente nos 1900, bem, o século britânico, é claro, veio com uma força tão grande nas áreas militar, comercial e ideológica que o antigo sistema chinês, no fim, não conseguiu resistir. E então caiu. Então, essa ascensão seria um passo hegeliano, se eu posso usar essa palavra. O Oriente tendo uma antítese, que é o Ocidente. E agora você tem algo que é, não sabemos bem o que, um ocidentalismo com características chinesas. Algo assim, certo? Então temos toda essa mistura de comunistas chineses orientais, embora o comunismo também seja ocidental. E sim, de muitas maneiras, você tem um partido comunista governando o país, mas ele governa quase como se fosse uma casa dinástica. Entende o que eu quero dizer? Estou tentando trazer a ideia hegeliana de que há um movimento histórico, sim, indo numa direção e depois na outra. Então você não pode simplesmente ver a China como se fosse a China antiga. Não é a China antiga. A China antiga foi destruída de muitas maneiras, e isto é uma construção nova. Então, nesse sentido, não é apenas mais uma ascensão da China. Esta ascensão da China, reports de China. Sim, e a gente vê isso. Então, sabe, um dos problemas sobre os quais eu falo com frequência é, claro, essa necessidade intensa que o Ocidente tem de conceber todo o mundo da política internacional como um nós contra eles. De novo, como se houvesse o bem e o mal, e nada no meio. E eu acho que especialmente a Malásia, a Indonésia e o Sudeste Asiático têm agora uma longa história. Desde a independência, desde os anos 50, na verdade, de dizer, não, gente, não. Bandung foi sobre dizer que não deveria mais ser assim. E aí, em 55, o seu atual primeiro-ministro foi bastante enfático ao dizer, não, veja, nós não escolhemos lados e temos uma abordagem diferente para as coisas. O que você acha disso? E você tem a impressão de que os colegas ocidentais estão ouvindo a perspectiva que vem da Malásia, da Indonésia e de outros lugares que não são o Ocidente? O Ocidente sempre foi interessante, no sentido de que sempre há uma variedade de valores e de entendimentos das coisas. Mas nesse momento, parece que eu usaria a palavra orientalismo, talvez. Visão orientalista está muito forte. Orientalista no sentido de que se não é Ocidente, é ruim. E acho que nesta parte do mundo, já estamos pensando em um futuro que será necessariamente multipolar, de alguma forma. E a minha visão hoje é que a multipolaridade, na medida que já está aqui, não se é pacífica, se seguinte dizer sinexatist molar. Se houver apenas um Ocidente, então não haverá multipolaridade, porque o Ocidente não vai permitir. Mas se o Ocidente descobrir que não é um só, que é formado por muitas partes, e puder concordar internamente que outras civilizações não são, por definição, inferiores, então teremos uma chance. Mas enquanto o Ocidente quiser seguir por esse caminho, em que tudo que não é ocidental é inferior, e em que se houver algo bom fora do Ocidente, é porque foi copiado do Ocidente, o que é uma ideia ridícula. Mas acho que isso parece fazer parte do discurso, certo? Então acho que daqui para frente nosso maior desafio é reeducar o Ocidente. Posso só lhe perguntar, esse retrato que você acabou de fazer é algo que ficou claro para você nos últimos 2 anos? Ou já está claro há 20, 30 anos? E como faríamos isso? Porque eu concordo com você. Precisamos reeducar o Ocidente. Mas o Ocidente é muito, muito resistente à educação.
Então, é como quando você vai para a escola no primeiro ano. Você precisa fazer com que as crianças se sentem e aprendam que há algo a aprender, que existe um propósito em ficar sentado na sala de aula, ou por assim dizer, em torno de uma mesa redonda. Há um forte sentimento de superioridade, que talvez tivesse boas razões para existir há algum tempo, quando pensamos em termos de inovações militares, científicas e assim por diante. Mas, em termos de civilização, de impacto civilizacional e assim por diante, o resto do mundo, quero dizer, eles tinham o seu próprio. Está na hora de o Ocidente deixar para trás a mentalidade colonial. Com isso, é claro, quero dizer que vocês não estão saindo para descobrir o mundo. Não estão saindo para salvar o mundo. Sabe, tudo isso. E você mencionou a conferência de Bandung. Acho que a conferência de Bandung foi a primeira tentativa dos países não ocidentais de dizer: ei, estamos nisso juntos. Temos problemas semelhantes, e o problema é o capitalismo ocidental, se eu quiser usar essa expressão. E o colonialismo não acabou só por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele assume outras formas. Então nós, os membros da Conferência de Bandung, hoje, é claro, falamos em Sul Global, temos que nos levantar. Temos que, recuperar toda a integridade que perdemos. E acho que convencer o Ocidente de que ele precisa ser reeducado vai vir da necessidade econômica. Não tanto da ideologia. Primeiro a necessidade econômica, e depois a ideologia virá, eu acho. Sabe, essa é uma das minhas convicções. A economia vem primeiro e depois a mente acompanha. Um pouco nazista, eu admito. Não, é bom. É um ponto muito bom. Sabe, quando você vai a um lugar e vê prédios altos, coisas bonitas e assim por diante, começa a se perguntar como fazer isso também. E o Ocidente, neste momento, não é referência na construção de coisas novas. Pelo contrário, o atual movimento de austeridade está de fato levando ativamente à deterioração social. Certo. Mas como você acha que o Sudeste Asiático, e talvez Sudeste Asiático seja uma região geográfica ampla demais, mas vamos falar dos dois grandes, Malásia e Indonésia. Vê a guerra que está acontecendo. Qual é a sua análise sobre o que levou à guerra no Irã, por exemplo? E qual é a análise sobre o que levou à guerra na Ucrânia? Posso deixar essa pergunta de lado e terminar algo que você despertou na minha cabeça? Claro. Eu vou chegar a essa pergunta. Você perguntou, quando mencionei o orientalismo, a superioridade ocidental e tudo mais, se há algo novo surgindo. Eu responderia que sim e não. Acho que agora é mais disseminada entre os asiáticos a ideia de que ainda há coisas a ganhar com o processo de descolonização deles. E acho que a ascensão da China foi, nesse sentido, uma epifania para muitas e muitas pessoas aqui. Elas estão começando a pensar, além de apenas ser um Estado-nação defensivo, capaz de sobreviverem num mundo dominado pelo Ocidente. E acho que por várias décadas, a independência foi basicamente isso. Você cria um Estado-nação defensivo e depois tenta viver, de certa forma, do sistema mundial. Cria zonas de livre comércio e consegue que a Intel construa uma fábrica. Aí fica satisfeito. Bom, agora faço parte da economia mundial. E hoje, quando olhamos para isso, as ambições da descolonização eram bastante baixas. Graças à ascensão de países como a China e outros, de repente pensamos, ei, podemos ir além disso. Podemos ser iguais ao Ocidente como seres humanos. Desde o colonialismo, temos nos relacionado uns com os outros por meio dos estados, por meio das nações. Acho que podemos ir além disso. Podemos nos relacionar uns com os outros como povos. Então, voltando um pouco mais a isso, eu acho que se recuarmos não muito no pensamento ocidental, antes do fim da Guerra Fria, havia a esquerda e a direita. E isso permitia que todo tipo de pensamento fosse possível, até mesmo no Ocidente, certo? E o orientalismo, claro, mesmo que tenha sido Edward Said quem o popularizou, surgiu do pensamento de esquerda ocidental. Então havia esse espaço.
Mas com a queda do Muro de Berlim e a chegada do neoliberalismo, o Ocidente meio que estreitou seu horizonte de pensamento. Então muitas ideias que hoje chamaríamos de ideias de esquerda desapareceram. E eram ideias muito inspiradoras. E eu acho que muita coisa disso ainda existe na Ásia. Então talvez essa seja mais a minha resposta à sua pergunta anterior. That's maybe more my complete answer to your earlier question. It's been there all the time, but it's getting new life now. Isso sempre esteve aí, mas agora está ganhando nova vida. Então a Conferência de Bandung se transforma no Sul Global. Essas tendências de esquerda ainda existem e o neoliberalismo está em retração. Por isso ideias de esquerda estão voltando de uma forma ou de outra. Não acho que o comunismo vá voltar naquele sentido leninista. Mas os ideais comunistas, se eu ousar dizer isso hoje, ainda estão presentes. Porque muitos deles são ideias de igualdade e coisas assim, que são bastante intuitivamente aceitáveis, certo? Então, durante o período neoliberal, o capitalismo se tornou invisível, no sentido de que passou a ser visto como algo dado. E acho que estamos chegando a um ponto em que precisamos voltar a ser um pouco marxistas e problematizar o capitalismo. Especialmente quando se fala agora de 1%. Acho que nem Marx pensou nisso. 1%, I don't think Marx even thought about that. Sim, temos o primeiro trilionário em dólares nos Estados Unidos. Está ficando ainda mais grosseiro, a ponto de vermos essa discrepância enormes. E ao mesmo tempo vemos como a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza e as levou para a classe média. Quer dizer, o contraste está ficando cada vez maior. Na verdade, e nós não reagimos a isso com repulsa. É realmente indecente que 1% detenha, não sei quantos, 50% da riqueza do mundo e assim por diante. E isso é a base de uma grande instabilidade no mundo, eu acho, na economia global. Não dá para imaginar esse tipo de diferença em algum país, certo? Alguns países têm isso, suponho. Mas não é estável. As pessoas não vão conviver com isso. Mas no momento, não há uma solução global para isso. Não há mais um diálogo global sobre isso, como havia durante a Guerra Fria, naquele debate entre capitalismo e comunismo. Não há. É como você disse, agora se parte do princípio de que é assim que o mundo funciona. E você está dizendo que isso provavelmente vai mudar. Isso vai mudar, mas pode assumir a forma de Norte Global e Sul Global. E espero que não se polarize como aconteceu durante a Guerra Fria. É por isso que eu defenderia o conceito de multipolaridade, chegando até a dizer que sempre fomos multipolares. Foi a globalização, ao encolher o mundo, que tornou possíveis a unipolaridade e a bipolaridade. E chegamos a um ponto em que todas as partes do mundo exigem ser ouvidas. Então, a ideia de que todos devem ter espaço é a base da multipolaridade. Mas se acharmos que a China está aqui para substituir os Estados Unidos, vamos cair no mesmo buraco de novo. Sim, mas isso, claro, também é uma dessas atitudes ocidentais. Sempre achar que o outro é igual a nós, certo? Então, porque nós tivemos que dominar o mundo, a China necessariamente deve ser assim também, e vai tentar dominar o mundo. Na verdade, esse é o paradigma realista. É tipo, ou somos nós, ou são eles. E todo mundo age basicamente como o Ocidente. Não quero fazer muitas críticas a eles, mas você pode responder a isso se quiser. Só tenho mais uma questão sobre Bandung e as mudanças desde então. Porque Bandung foi muito explicitamente uma conferência afroasiática, certo? Afroasiática. E esse era um termo importante na Guerra Fria. Isso ainda existe? Ou na sua percepção a África e a Ásia estão meio que seguindo para esferas separadas? Mas fique à vontade para responder o que quiser. Acho que isso ainda existe, em parte como legado de Bandung ou até da Guerra Fria. Eu morei na China há muitos anos para estudar mandarim, e alguns dos meus colegas eram africanos. Eles também estudavam mandarim. Isso foi nos anos 1980. Esquecemos que durante a Guerra Fria,
havia muitos países africanos socialistas ou comunistas que tinham laços fortes com a China. Então esse legado tem bastante continuidade. Mais uma vez, quando a mídia ocidental diz, de repente, como se a China tivesse surgido do nada na África, não. Durante a Guerra Fria, aquele bloco, se posso chamá-lo assim, de países anticapitalistas existia sim. E eles não desapareceram todos quando o muro caiu. Só porque isso desapareceu na Europa, não significa que tenha simplesmente se dissolvido em todo o resto do mundo. Esse sentimento de que nós precisamos nos fortalecer, precisamos lutar contra o poder, se quiser chamar assim, está presente em algum nível, não é? E desde Bandung, você pode ter líderes militares ou mais autoritários. O que sempre os moveu foi essa noção de que precisamos ser iguais, precisamos nos fortalecer. Todo país quer ter sua própria dignidade, sua própria soberania e assim por diante. É um direito humano básico, não é? Você não pode tirar dos povos a sua integridade. Agora, devo tentar responder a sua pergunta sobre a Ucrânia. Sim, desculpe, eu não queria interromper sua linha de raciocínio, porque é muito interessante como você está apresentando esse desenvolvimento. Vamos à questão da guerra. Mas desculpe, talvez antes disso. O que você está apresentando aqui é algo que está evidente para você? Ou você acha que isso está evidente para muitas pessoas no Sudeste Asiático? Porque, sabe, isso não é nada evidente para as pessoas no Ocidente, na América do Norte e na Europa. Quero dizer, é bastante impressionante como há um grupo grande, muito grande, de especialistas de think tanks, universidades e assim por diante, que todos retratam o momento atual como uma disputa entre o bem e o mal. Sabe, a Rússia e o Ocidente, o regime maligno dos mullahs e o Ocidente, e o bom Israel e os terroristas malignos. Realmente chama atenção, especialmente quando você sai desse enquadramento mental. Eu uso o termo orientalismo de forma bem intencional, porque se eu pensar primeiro apenas na China, eu sou sinólogo, certo? Estudo história chinesa e filosofia chinesa na Universidade de Estocolmo, que sempre foi um ótimo lugar para estudar sinologia. E naquela época era algo dado para todos os nossos alunos que a relação do Ocidente com a China, que era um outro muito conveniente, sempre tinha sido bastante difícil. Havia períodos sinófilos e depois períodos em que a China era a fonte de todo mal. Então, a China sempre foi. Sempre houve europeus que adoravam a China. E depois havia europeus que odiavam a China, porque atribuíam todo o mal à China e assim por diante. Este período atual em que estamos, é claro, tem novos elementos, porque a China finalmente voltou a ser a maior potência econômica e assim por diante. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas que falam mal da China, que dizem coisas negativas sobre a China, nunca sequer estiveram na China. Então elas têm algum tipo de imagem na cabeça. Na verdade, isso não é novidade, porque sempre foi assim, para muitos ocidentais, europeus e por aí vai. A China é apenas uma imagem. E, é claro, uma imagem é como era qualquer vizinho que você odia. Você não quer encontrá-lo. E assim que você tem que continuar a não é ver como uma pessoa. Mas aí se de repente ele tem câncer e a esposa o abandona, de repente você sente pena dele, e de repente ele é uma pessoa. E aí você vai visitá-lo e toma uma xícara de chá com ele, ou algo assim. Isso é muito importante. E eu acho que é do interesse de certos poderes manter essa distância discursiva entre os grupos, certo? A criação do outro é importante, certo? Agora, outra coisa interessante é, e talvez com isso possamos entrar nas guerras atuais, o papel dos Estados muçulmanos agora, os árabes, da Ásia Central, sabe, do Oriente Médio. Visto se eu olho para os padrões históricos, nós fazemos isso. Isso vem da minha tese de doutorado, então espero que vocês tenham paciência com isso.
Nisso, tentei olhar para a Europa como partes distintas, certo? Então há a costa atlântica, ou seja, os holandeses, talvez os dinamarqueses, a Inglaterra e assim por diante. Isso representou um colonialismo muito poderoso e talvez capitalismo, pirataria e assim por diante. E se você incluir Espanha e Portugal, com certeza. Então eles conseguiram extrair muita riqueza e poder por meio da conquista. A fundação dos Estados Unidos foi, é claro, a grande vantagem, mas também todo o resto do mundo. Já a própria Europa Central, os países que não tinham muito litoral, porque, é claro, estavam ameaçados. Então você tem os alemães vindo para trazer os russos e assim por diante. Então houve ondas, eu as chamo de ondas, de reação à modernidade, se eu puder usar esse termo. E a modernidade, nesse sentido, era muito do Atlântico Norte. Mas o Atlântico Norte não é a Europa. Você pode ter a OTAN, mas isso não é a Europa. A Europa é a Alemanha. A Europa são muitos outros países. Então, ao longo da história recente, dos últimos 200 anos mais ou menos, esses outros países também tiveram de reagir ao poder crescente da Inglaterra, dos holandeses e assim por diante. Então você tem algo como a onda fascista, eu diria, porque eles tiveram de se transformar muito rapidamente em países modernos para conseguir resistir aos países atlânticos e também participar da colonização do mundo. Então a Europa como um só país também é, em certo sentido, um mito. Eles seguiram trajetórias diferentes. Depois você tem a Rússia, que se não era fascista, se tornou realmente leninista, stalinista, comunista. Foi como quase ao mesmo tempo outra onda de países tentando participar da pilhagem moderna do mundo, digamos assim. Então a história moderna do mundo acontece meio que em ondas, reagindo a essa nova forma de acumular riqueza, seja pela pilhagem ou pela produtividade, pelo capitalismo, pela ciência e pela tecnologia, e assim por diante. Então, aqueles que estavam ficando para trás, é claro, tiveram de reagir muito rapidamente. E por toda a Europa, a mesma coisa. Então você vê isso. Quando a Alemanha surgiu, em 1868 ou algo assim, as pessoas esqueceram que não existia uma Alemanha até a década de 1860. Também não existia uma Itália até a década de 1860. E, ao mesmo tempo, o Japão também estava se modernizando nessa década. Então, houve uma reação a essa potência norte-atlântica muito, muito forte que estava dominando o mundo. Era preciso detê-la ou participar disso. E a China, se passarmos para a China, foi vítima, uma grande vítima de tudo isso, certo? A guerra do ópio e assim por diante, a pilhagem da China, o que os chineses hoje chamam de 100 anos de humilhação e assim por diante. Então, para quem tem uma visão mais histórica, é assim que o mundo moderno se apresenta. Esse era o fluxo. Esse era o fluxo de poder. Este é o lado sombrio da globalização. A geração de hoje talvez pense que a globalização é de alguma forma apenas economia, tecnologia e assim por diante. Não. Ela foi construída sobre pirataria, genocídio e assim por diante. Isso não é para culpar ninguém. Como historiador, é assim que os seres humanos agem, certo? Mas agora temos a globalização. Agora somos um mundo. Todo mundo conhece o mundo agora. Então estamos presos, ainda estamos presos ao modelo da era colonial, de nos conhecermos, mas que não foi uma maneira muito boa de nos conhecermos. Então acho que a Conferência de Bandung, nesse sentido, é isso. Nós, como nações diferentes, nos reunimos como iguais, pela paz ou pelo desenvolvimento comum, essa ideia. E o Ocidente tem de concordar com isso. O Ocidente tem de acompanhar e se juntar a essa família humana. Eu aplaudo tudo que você acabou de dizer. Só que, infelizmente, a resistência do Ocidente em realmente aceitar esse tipo de perspectiva para analisar as coisas é bastante grande. E isso importa, sabe? Importa mesmo. Se a perspectiva for, o Ocidente levou a civilização ao mundo, mas algumas partes do mundo ainda não estão no nosso nível, então você também fica muito propenso a enxergar o que está acontecendo em Israel como mais um caso em que, sabe, povo indígenas parece desgor os bordes, os terrestres, e o Estados, a única democracia de Medshot.
Tem que se defender, porque foi basicamente isso que o Ocidente colonial fez com a América do Norte. Genocidou o lugar inteiro e o repovoou com pessoas brancas e pessoas negras que eles trouxeram como escravizadas. Mas esse tipo de mentalidade não está presente, embora hoje exista uma valorização desse tipo de história. Só que isso não se traduz, de fato, em uma estrutura de percepção. Já o que você expôs para nós, eu acho, seria bastante evidente para grande parte dos povos que estiveram sob esse jugo colonial e que, de fato, tiveram esse tipo de experiência do outro lado. E sobreviveram, devo dizer. E o que também me fascina é que, claro, temos o terrorismo, os terroristas e tudo mais, mas o resto do mundo conseguiu aceitar tão bem o Ocidente, apesar de todas as atrocidades e tudo mais. Então, não sei. Bom, o lado bom é que temos o Trump. De certa forma, o Trump expõe as coisas. Ele torna tudo mais óbvio, certo? Fica mais claro. Sim, porque ele não tem sofisticação. E então ele não... Quer dizer, ele mente o tempo todo, mas não... As mentiras dele não são sofisticadas. É como, se você olhar para o governo dele recentemente, nas últimas semanas, eles começaram a falar de como as pessoas devem algo a eles. A Europa deve aos Estados Unidos. Agora todo mundo deve aos Estados Unidos. De alguma forma, é hora de retribuir, certo? It's payback time somehow, right? It comes up with this that everything stems from me. Surge a ideia de que tudo é uma ameaça vinda da China, o que, convenhamos. Enfim, se eu puder mencionar de passagem, quando falamos da armadilha de Tucídides, certo? É uma palavra difícil de pronunciar para mim. Tucídides. Na mídia, é como se o problema viesse do número 2. O número 2, que está alcançando o primeiro, é quem vai causar o problema. Mas quero dizer, se você olhar para esse tipo de dinâmica em qualquer lugar, o número 1 é o problema, certo? O número 1 é quem tende a aceitar a nova situação. O número 1 é quem vai resistir ao número 2. Só isso já me diz algo sobre essa propaganda global. Quem está alcançando os outros é que leva a culpa. É. The one catching up is to blame. Posso perguntar só sobre esse ponto? Porque para mim foi fascinante ouvir Xi Jinping, na visita em que Trump foi à China, fazer alusão justamente a isso, a essa armadilha, porque é um conceito tão ocidental. Mas Xi Jinping se deu ao trabalho, com todos os seus redatores, de pensar como é que de alguma forma embalamos o que queremos dizer em algo que eles talvez consigam entender. Foi assim que você também entendeu isso. Sim, eu também fiquei surpreso, porque pensei que a China, em regra, não aceitaria essa forma de pensar. Do mesmo jeito que não aceitaria o G2, certo? Quero dizer, é algo simples. Eu gostaria que os jovens se tornassem mais conscientes de como o poder funciona. Um termo simples, aparentemente inofensivo, carrega muito poder. Então, se a China tivesse aceitado o G2, o que aconteceria com os BRICS? Não haveria mais BRICS. Mas os chineses são espertos o bastante para perceber isso. Então, se eu estudo a diplomacia chinesa, penso que eles são bastante conscientes no uso da linguagem. Talvez isso venha de serem uma civilização antiga, ou algo assim. Você sabe quanto poder está escondido em cada palavra que escolhe. Mas nesse caso, quando Xi Jinping mencionou essa armadilha, eu pensei que ele era o anfitrião. Então, normalmente o anfitrião tenta falar como o convidado. E eu fiquei me perguntando, será que é porque, caso contrário, ele não vai entender você? Então, você tem que falar da maneira que sabe que ele fala. Era esse tipo de contexto, porque por princípio eles não aceitam esse tipo de pensamento. Mas como Trump aceita, então se você quer falar com ele, fala com ele nos termos dele, em certo sentido, certo? Mas não sei se essa é uma explicação boa o bastante. Só que me surpreendeu ele ter usado esse termo. Pode ser que ele estivesse fazendo o papel de anfitrião, e por isso você fala como seu convidado, até certo ponto. Caso contrário, a mensagem se perde.
Sim, eu também entendi dessa forma. Só é surpreendente, porque eu teria pensado que ele tentaria usar um conceito chinês para basicamente, sabe, falar de algo da maneira como eles gostariam de enxergar isso. Mas me parece, pelo menos por enquanto, que a China aceitou que tudo bem, sabe, precisamos de Mearsheimer e assim por diante. Precisamos desses modelos para entender como apresentar a nossa visão de um jeito acessível para eles. Sabe, é tão engraçado como, nos filmes de Hollywood, a ideia é sempre que se alienígenas vierem à Terra, somos nós que descobrimos como eles falam e então aprendemos a nos comunicar. O que obviamente não é o caso. O Ocidente não consegue nem falar com a China e entender como a China fala. Eu acho isso muito engraçado. Mas eu suponho... Bom, você está falando com o Trump, então vai falar de filosofia chinesa hoje? Não sei. Mas o que eu estava dizendo sobre o que é interessante agora é essa reivindicação de espaço global, se posso colocar dessa forma, pelos países árabes. Ou melhor, não vou dizer países árabes. O Oriente Médio. O Irã não é árabe, certo? Então, já estava na hora. De certa forma, aquela parte a que eu não cheguei na minha tese de doutorado é que, depois da ascensão da China, e eu chamaria isso de onda confuciana, porque veio junto com os gansos voadores e assim por diante, um ator que faltava nesse jogo, nesse quadro, era o Oriente Médio. Fesquetsiu. Onisem Brown isso. E a modernização deles. Mas aí, é claro, com o Irã, de repente todo mundo agora está interessado em saber como o Oriente Médio moderno se tornou o que se tornou, certo? E é claro, Israel está bem no meio disso, certo? Isso tem, suponho, muito a ver com a forma como o Império Otomano foi de fato estruturado. Não era o mesmo tipo de império que a China era. E os britânicos e os franceses estavam interessados no petróleo e dividiram toda a região e assim por diante. Então, foi extremamente difícil para as nações árabes causar o modernizador no mundo moderno. Imagino que em algum momento durante a Guerra Fria, muitos desses governos se chamavam bem de socialistas em algum sentido, certo? Militares, claro, socialistas e assim por diante. Mas tudo isso desapareceu e não há uma ideologia que ofereça alguma chance de uni-los e coisa do tipo. Mas, no fim das contas, tudo se resume ao petróleo. E não são os países árabes que estão se erguendo. É o Irã que se mantém firme, por assim dizer. E aí, de repente, começamos a pensar, ei, Irã, sim, isso é tão antigo quanto a China, não é? Não é algo recente. Então agora começamos a falar de civilização, certo? E de como as raízes se aprofundam. Quero dizer, há muito nisso. Mas acho que não se deve levar longe demais essa ideia de que os chineses antigos e eu somos o mesmo povo. Quero dizer, há amigos que são... Não vou insistir muito nesse ponto. Precisaríamos de mais uma hora para discutir essas questões. Mas agora, de repente, o Oriente Médio precisa ter o seu lugar no mundo. E é de lá que vem grande parte do nosso petróleo. Então eles estão, de certa forma, reivindicando esse espaço, mas de um modo bastante militar. Claro, tudo gira em torno da guerra, porque o colonialismo não acabou. O impacto do colonialismo, é claro, continua vivo. E aí você tem pessoas como Trump, que vão à Venezuela e dizem, certo, agora eu sou o rei, quero o seu petróleo. Certo. Fiquem com o petróleo de vocês. Agora ele é meu. Ponto final. Voltamos ao período espanhol. Parece que sim, não é? Ah, tem petróleo. Eu pegar. E, nesse sentido, Trump é útil porque nos dá à geração atual uma ideia de como provavelmente era se sentir 500 anos atrás. Mas isso não é muito perto de vocês? Porque no começo, você disse que não vemos nenhum indício de que haveria uma grande guerra em breve. Mas o que estamos vendo com o Estreito de Hormuz é, na verdade, muito, muito crucial para um lugar do qual vocês estão muito, muito perto, o Estreito de Malaca. Quer dizer, eu não sei, Penang já faz oficialmente parte do Estreito? Sim, estamos na ponta, certo?
Mas o Estreito de Malaca é fundamental, não é? Se os Estados Unidos quiserem travar uma guerra com a China, vão precisar bloquear aquilo, certo? Como você avalia esse risco? How do you assess that risk? Well, from here we'll say, hey, none of you, stay away. Bem, daqui, vamos dizer, ei, nenhum de vocês, fiquem longe. Isto é uma extensão de água. As pessoas podem usá-la, politizá-la e transformá-la em arma. Isso é linguagem de guerra, claro. E eu acho que o último suspiro do colonialismo não vai acontecer aqui. Não acho que a ASEAN e os países daqui vão permitir que isso aconteça. O Estreito de Malaca vai permanecer aberto. É para o mundo usar. Então, para muitos ouvidos aqui, isso soa como belicismo, eu acho. E não queremos fazer parte disso. E nesse sentido, a guerra com o Irã é interessante, se compararmos com o Iraque ou o Afeganistão. O Irã, eu diria, se manteve firme. Vocês não vão tomar este lugar, certo? Enquanto o Iraque foi tomado, o Afeganistão foi tomado. Mas claro, talvez isso tenha a ver com o fato de que a América não invadiu a Venezuela. Eles simplesmente tiraram a cabeça. Porque isso é mais ou menos o limite do que conseguem fazer usando guerra tecnológica. Não é mais infantaria. It's not infantry anymore. Right? I had this discussion with Indonesian colleagues. Tive essa discussão com colegas indonésios sobre isso, sobre a centralidade da ASEAN e também sobre a ZOPFAN, a Zona de Paz, Liberdade e Neutralidade. E, na verdade, agora vamos entrar numa era em que será ainda mais importante que a ASEAN, de alguma forma, defenda esse princípio. Pode chegar um momento em que ela tenha de defender militarmente o princípio de que nenhuma potência isolada deve impor sua vontade por aqui, principalmente em relação aos americanos. No sentido de, vocês não podem entrar com seus porta-aviões e fechar o Estreito de Malaca. Nós não vamos aceitar isso. Você acha que isso está sendo discutido neste momento na Malásia e na Indonésia? Ou ainda é algo teórico demais? Essa é, na verdade, uma pergunta muito boa, porque vai ao cerne do problema da ASEAN. A capacidade de ação da ASEAN e sua capacidade de impactar o mundo sempre dependeram, em certa medida, de as grandes potências permitirem isso. Porque não há aqui uma grande potência que consiga manter todas as outras grandes potências de fora. Então encontramos esse nicho. Acho que os países do Sudeste Asiático encontraram esse nicho, em parte graças à Guerra Fria, suponho, aproveitando ao máximo o fato de serem uma espécie de zona tampão. Nós aproveitamos ao máximo o fato de sermos um tampão. Então, nosso poder de convocação é uma das maiores contribuições que damos ao mundo. Conseguimos reunir as pessoas. E nos bastidores, americanos e chineses podem conversar e assim por diante, certo? And so on and so forth, right? So ASEAN being in the driver's seat, centrality. Então, a ASEAN está no comando. Essa centralidade, de certa forma, depende de as pessoas quererem entrar no seu carro, certo? Sim, sim, sim. Essa é a ideia antiga. Elas não precisam sentar no seu carro. Elas querem sentar no seu carro porque você oferece uma possibilidade que de outro modo elas não teriam. Mas quando a coisa aperta, quando Trump quer pressionar, de repente a centralidade da ASEAN desaparece. A ASEAN entra numa espécie de crise. O que devemos fazer conosco agora? E se os americanos quiserem jogar pesado? Qual é o nosso papel? Então acho que a ASEAN pode estar nesse tipo de posição. Ela terá um futuro, mas acho que nesse momento precisa esperar a hora certa e a medida certa para agir. Eu vejo a ASEAN, o Sudeste Asiático, por sua localização geográfica e seu desenvolvimento político, meio que numa posição forçada de neutralidade, entre aspas. E os neutros nunca têm o grande porrete nem as grandes cenouras, mas tendem a ter pequenos porretes e pequenas cenouras com que podem jogar. Só que, quando o outro lado joga pesado, tira o grande porrete, certo? E é aí que os neutros bem-sucedidos sempre precisam deixar claro. Aliás, é melhor vocês nos deixarem em paz. Podemos servi-los melhor assim do que se realmente nos antagonizarem. Mas isso pode dar errado de muitas formas, dos Bálticos à Bélgica e assim por diante. É agora que precisamos da nossa habilidade.
Bem, eu não sei. Sobre a ASEAN, eu tendo a pensar que, alguns anos atrás, quando ela estava em alta, no comando e tudo mais, eu achava, e ainda acho, que a RCEP, quando a ASEAN mais 5, eram 6, mas a Índia saiu. Acho que isso talvez fique na história como um ponto alto do que a ASEAN conseguiu realizar, de certa forma. Você tinha uma Ásia Oriental que podia comercializar e conversar entre si. E agora, se a RCEP se desenvolver bem, teremos um bom motivo para não entrar em guerra por nada. Mas eu sei que isso é um tanto idealista. Ainda assim, acho que essa é uma das principais conquistas da ASEAN. That's one of ASEAN's chief achievements, I think. Let's see what goes. Vamos ver no que dá. Concordo. Concordo. Uma das grandes conquistas da ASEAN é, na verdade, oferecer um possível modelo para que outros digam: ei, que tal nos organizarmos assim? Não é tão integrada quanto a União Europeia, não é tão hegemônica quanto os Estados Unidos, mas funciona. Eles comercializam entre si. Na verdade, é bastante multipolar por si só. Então, eu sou bastante otimista em relação à ASEAN. I'm rather optimistic about ASEAN, actually. É uma espécie de cultura marítima que temos aqui. Uma civilização marítima bem diferente da civilização baseada no território. E o jeito da ASEAN e tudo mais. Precisamos olhar historicamente para esta parte do mundo. Agora, alguns especialistas no Sudeste Asiático talvez não concordem comigo, mas nós não fazíamos parte da história do mundo, no sentido de que se dissermos que história é sobre guerras, exércitos e impérios. Então, ela se estendia desde antes da fundação dos Estados Unidos, da Irlanda ao Japão. E até a África quase não estava incluída nisso. O fluxo principal da história, tal como lemos a respeito, foi em grande parte travado ali. E o Sudeste Asiático passou a fazer parte dessa história com a chegada da Era Marítima. Então os portugueses vieram e assim por diante. E claro, sempre tivemos viagens marítimas aqui, mas não nesse sentido colonizador. E assim acabamos sendo envolvidos. Todos nós, todas as regiões, com exceção da Tailândia, até certo ponto, nos tornamos colônias. Então todos fomos arrastados para a guerra de alguém. Sim, e essa guerra de alguém, podemos chamá-la de capitalismo ou de expansão civilizacional europeia, e assim por diante, seguia em direção à China. E aí fomos arrastados para essa obsessão europeia pelo mercado chinês. Bem, isso sempre teve algo a ver com o mercado chinês, porque estávamos logo ao lado deles. Esta parte do mundo costumava exportar coisas para a China, certo? Ou marinheiros chineses desciam até aqui para recolher o que quisessem. Podia ser ninho de andorinha para sopa ou qualquer outra coisa. Então, é claro que isso já existia. Mas, quando os colonialistas chegaram, não foi tudo de uma vez, porque tudo aconteceu lentamente, ao longo de algumas centenas de anos. Fomos arrastados para lutas que tiveram origem em outro lugar. Inclusive, embora muitos asiáticos do Sudeste sejam muçulmanos, até os muçulmanos são aceitos, a religião deles é aceita. Mas essa guerra entre o cristianismo e o islamismo também acaba entrando nisso. Então, nesse sentido, nos tempos modernos, nos últimos 400 ou 500 anos, passamos a fazer parte da história mundial. Não nos nossos próprios termos, mas nos termos de potências de fora. Essa é a base da cultura do Sudeste Asiático e da forma como nos relacionamos com as pessoas em geral. São pessoas bastante pacíficas, certo? Acho que isso tem algo a ver com o mar. Se você entra num barco e simplesmente parte, não sabe onde vai desembarcar. Então, essa disposição de aceitar o que quer que você encontre é uma característica forte de povos marítimos. Se você é territorial, sabe exatamente quem é o seu vizinho. E aí você tem que esse cara por 10 gerações. É. It's up to it per team, but breathing. Sim, pelo menos na Europa, isso gerou uma mentalidade muito belicosa, que estamos vendo ressurgir agora mesmo. Mas fico muito feliz em receber essa sua perspectiva bastante esperançosa. Eu diria até otimista. Dr. Ooi, como estamos chegando ao fim? As pessoas que gostariam de acompanhar suas análises ou ler sua visão sobre esses assuntos, aonde devem ir?
Ah, bem, eu tenho uma página na internet. Meu nome é Ki Bang, então achei que seria esperto criar uma página chamada Wikibang, como wikibang.com. Eles podem ir lá, e a maior parte dos meus comentários está disponível. É uma boa forma de pensar, mas também é uma boa forma de atrair tráfego para o meu site. Sim, sim, certo. Pessoal, eu vou procurar e vou colocar o link para a página de vocês na descrição deste vídeo para que as pessoas possam encontrar vocês. Claro, o Instituto Penang também é um lugar, certo, onde... The Penang Institute is also a place, right, where Sim, então eu dirigi o Instituto Penang nos últimos 9 anos. Antes disso, eu estava no Instituto de Estudos sobre Civilizações do ISEAS, de Singapura, que agora se chama Instituto Isaias Yusof Ishak. E claro, eles também têm muitos artigos, cuja edição eu ajudei a fazer e assim por diante. Então, se você quiser saber mais sobre comentários e análises sobre o Sudeste Asiático e o mundo, suponho que esses sejam alguns bons lugares para procurar. I suppose these are some of the good places to go. Okay, I will link those in the description. Certo, vou colocar os links na descrição. E deixe-me só mencionar mais uma vez que se você quiser, qualquer pessoa que esteja ouvindo, conhecer o Dr. Ooi e muitos outros pensadores muito fascinantes, por favor, participe do Diálogo pela Paz de Penang nos dias 5 e 6 de setembro. A pré-inscrição continua aberta até 24 de agosto. Há vagas gratuitas disponíveis pela Neutrality Studies, se você quiser ir. Caso contrário, há outras formas de participar deste evento. Dr. Ooi, há algo que o senhor gostaria de acrescentar neste momento? Dr. Ooi, is there anything that you would like to add at this point? Bem, espero que você venha para o Diálogo pela Paz. I was supposed to be there. Eu deveria estar aí e, infelizmente, não vou conseguir ir. Mas terei pelo menos 2 colegas muito bons presentes, representando os estudos sobre neutralidade. E tenho absoluta certeza de que as discussões serão brilhantes. I'm absolutely sure will be brilliant. Last word from me would be I think we have to Bem, uma última palavra da minha parte seria: acho que temos de aceitar que a globalização está chegando ao fim de uma certa etapa. Agora precisamos voltar à própria globalização e fazer uma limpeza geral. Livrar-nos de atitudes e formas de pensar que surgiram ao longo do caminho, porque os últimos séculos foram uma era muito marcada por conflitos. E grande parte da nossa linguagem, a linguagem que usamos nas relações internacionais e para descrever os outros, é bastante confrontadora e infelizmente equivocada em muitos aspectos. E a nova etapa da globalização seria, bem, repensar como falamos uns dos outros e como olhamos uns para os outros. É preciso aceitar a diferença, e não apenas enxergar a diferença como, sabe, alguém é diferente porque está tentando me alcançar. Não, ele é diferente. Ele é diferente. Sabe, e se é mais bem pronto. More empathy. I couldn't agree more. Não poderia concordar mais. Precisamos de uma nova linguagem e de melhores modelos para conceber o mundo. E acho que o mundo tem muito a aprender com o Sudeste Asiático. Então, fico muito feliz em ter a sua opinião. Dr. Wikibang, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you so much for your time today. Obrigado.